2 Crônicas, capítulo 24, versículos 1 e 2, diz assim: Tinha Joás quantos anos? 7 anos. 7 anos de idade quando começou a reinar. E 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. Fez Joás o quê? Que era reto perante o Senhor. O que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote quem? Joiada. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo também 1 e 2, mas especificamente no versículo 2, fala que ele foi reto diante do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia, o aconselhava, o exortava. Pela influência do sacerdote Joás, a Bíblia traz o relato da vida desse homem que começou a reinar tão jovem, ainda criança, na verdade. Mas ele foi fiel todos os dias. O sacerdote Joiada foi um homem temente a Deus, fiel a Deus, em uma época em que a apostasia estava terrível. Por exemplo, Joás era filho do rei Acázias. E para os irmãos ver o contraste entre a influência de um servo de Deus e a influência maligna do servo do inimigo, aqui no capítulo 22, falando do pai de Joás, que era filho de Atália. Atália era avó de Joás. Olha só o que nos diz aqui, no versículo 2 até o 5, do capítulo 22 de 2 Crônicas. Todos encontraram? Diz assim, era Acázias de 22 anos de idade, quando começou a reinar. E reinou 1 ano em Jerusalém. Vê como ele reinou tão pouco tempo. Sua mãe, filha de Omri, chamava-se Atália. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe, no caso Atália, era quem o aconselhava a proceder como? Iniquamente. Versículo 4. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram quem? Seus conselheiros, depois da morte de seu pai. Isto para quê? Perdição. Para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles, e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram a Jorão. Então a gente vê aqui o contraste entre a influência de um servo de Deus, Joiada, que a Bíblia fala que morreu com 130 anos. E quando nós lemos a história dos reis de Israel, mais especificamente os reis de Judá, irmãos, a esmagadora maioria deles, eu estava pesquisando hoje, não passaram dos 60 anos. Aqueles que fizeram o que era mal, para o seu caso do rei Acázias, aquele reinou só 1 ano em Jerusalém, morreu muito novo. O próprio Joás também, que morreu muito novo, embora durante os dias em que o sacerdote Joiada dirigia, e repito, um homem de Deus, ele foi responsável pela restauração da casa de Deus, ele foi responsável pela morte, matando o profeta de Baal, e purificou Jerusalém de todas aquelas abominações que estavam acontecendo naqueles dias. Mesmo Joás, que era filho de um homem ímpio, mas pela influência positiva do sacerdote Joiada, ele fez o que era reto perante o Senhor. E falando aqui do sacerdote Joiada, mesmo capítulo 24, versículo 14 até o 16, diz assim: Tendo eles acabado a obra, trouxeram ao rei e à Joiada o resto do dinheiro de que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o ministério, para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata. E continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor, todos os dias de Joiada. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. Então, naqueles dias ele morrer com essa idade era algo que tinha que ter a mão de Deus no meio. Mas como era um homem fiel a Deus, Deus o preservou vivo por muitos anos. Versículo 16. Sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem Israel para com Deus e a sua
casa. Olha só, irmãos, que maravilha, um homem fiel a Deus, honrado pelo próprio Deus. Porém, depois da morte do sacerdote Joiada, e para mim, irmãos, em toda a Bíblia, essa é uma das histórias que mostra para mim, de forma mais clara, o poder grandioso que é a influência para o bem ou para o mal. Porque depois da morte dele, no versículo 17, fala assim, ó, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá, ou seja, pessoas do alto escalão ali de Judá, e se prostraram perante o rei. E o rei os ouviu. E ao rei os ouviu, o que aconteceu? Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos, e por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Então o texto vai seguir aqui que Deus enviou profetas para reconduzir ele a si, ou seja, reconduzir porque ele havia se afastado pela má influência dos príncipes de Judá. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus se apoderou do profeta Zacarias, que era filho de quem? Filho do mesmo homem que o guiou, o rei Joás, durante 40 anos do seu reinado. Mas ele fez o quê? Pela influência maléfica daqueles príncipes de Judá, o rei, irado, mandou que matasse o profeta. E no versículo 22 fala assim, assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, e este ao expirar disse, o Senhor verá e o retribuirá. Lá em Mateus 23, 35, Jesus falou sobre esse episódio, né? Nós pensamos bem. E antes de findar o ano, a Bíblia fala que veio o juízo de Deus contra Joás, e ele morreu. No versículo 26 fala que ele foi sepultado na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis, diferente do sacerdote Joiada. Irmãos, quando eu leio essa história, me faz lembrar também da história de Josué e os sacerdotes, os que viveram muito tempo depois da morte dele. E a Bíblia fala que durante todo esse tempo, o povo de Israel se manteve fiel ao Senhor. Em Josué 24 nós vemos isso. Durante todo o tempo, pela influência destes homens, todo o Israel se manteve fiel ao Senhor Deus. Perdição ou salvação. A nossa influência está levando pessoas aos pés de Cristo ou para longe de Cristo. Irmãos, interessante que aquele povo, Josué, os anciãos que viveram ainda por muito tempo, quando eles morreram, a Bíblia fala que se levantou uma outra geração que nem conhecia o Senhor Deus. E daí caíram na idolatria, desagradando assim ao Senhor, se apartaram dos seus mandamentos. Então, a influência é um poder grandioso para o bem ou para o mal. Nós vemos essa história em Josué 24, 31, Juízes 2 e 7, que é uma repetição da influência daqueles homens que, com essa influência benéfica, manteve todo Israel fiel ao Senhor. E quando nós olhamos para a nossa igreja hoje, irmãos, e analisamos e pensamos que muitas vezes a nossa fidelidade para com Deus, para com os princípios da palavra de Deus, para a missão com que Ele nos confiou, talvez não sejam essas coisas, mas nós como líderes de grupos, de igrejas, de pais de famílias, qual tem sido a nossa influência para aproximar as pessoas de Deus, para conduzir as pessoas à justiça ou à iniquidade? Isso é algo muito importante para nós refletirmos. Provérbios 13, 20 fala que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu convido os irmãos para abrir rapidamente comigo aqui em Provérbios, para nós lermos alguns textos aqui, falando como é sério a influência. Nós sabemos que nós somos seres sociais, nós precisamos nos relacionarmos, até para o nosso desenvolvimento, mas a influência ela é algo poderosíssimo e nós precisamos, como povo, sermos influenciadores
para o bem. Amém? Aqui no capítulo 4 de Provérbios, vamos ver os versículos 13 até o 15. Olha essa exortação de Deus para nós. Todos encontraram? Amém. Provérbios 4, 13 ao 15, diz assim: Retenha a instrução e não alardes. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelos caminhos dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de lá. Mas o texto aqui, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 5. Todos encontraram? Diz assim, ó: espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma faz o quê? Retira-se para longe deles. Versículos 24 até o 26. Não te associes com quem? Com o iracundo. Mesmo capítulo 22, versículo 24 até o 26. Não andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas, e assim enlaces a tua alma. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívida. Então os textos seguem aqui, capítulo 23 também, versículos 20 e 21. Então vários textos bíblicos, o próprio salmista Davi, o Salmo de número 1, primeiro Salmos, ele fala muito claramente sobre isso, que feliz é o homem, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a Bíblia fala muito sobre isso. Irmãos, e quando nós lemos a experiência de Jesus com os fariseus, Jesus era criticado porque ele se associava com quem? Com pecadores. Isso é algo muito interessante, que nós muitas vezes julgamos os fariseus, mas aqui tem muitas orientações, lembrando que a Bíblia que Jesus usava, que os fariseus usavam, no tempo de Cristo era quem? Era o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias. Então aqueles homens usavam a Bíblia para repreender a Cristo, por ele se associar com pecadores, sendo que a lei, inclusive o próprio profeta Isaías, profetizou uma das vindas do Messias, ele viria para destruir os pecadores da terra. E para os judeus, na cabeça dos fariseus, os pecadores eram os gentios. Então, só algo aqui para nós refletirmos. Por isso que no início dessa mensagem eu falei que nós precisamos do Espírito Santo para termos equilíbrio e discernimento, para não descambarmos para o legalismo farisaico, ou também o liberalismo de achar que nós podemos estar em todo canto, estar com todas as pessoas, em todas as circunstâncias, e está tudo ok. Jesus, ele fica comeu com pecadores. Eu gostaria de trazer para vocês aqui alguns vídeos, algumas fotos aqui, só para nós refletirmos como a influência é um poder grandioso. E nós sabemos que Deus, ele chama Moisés, e ele mostra a caricatura, um modelo do santuário terrestre. Todos nós conhecemos. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Nós sabemos, conhecemos bem. E Deus pediu para que Moisés fizesse tudo conforme o modelo que foi mostrado para ele. Quando Jesus veio, nós sabemos que o santuário, todos os compartimentos ali, todo o ritual ali apontava, tipificava Cristo que viria. E quando Jesus veio, agora Deus colocou também um outro modelo para nós seguirmos. Esse modelo é quem? Cristo. O modelo, o verdadeiro modelo, o único caminho que leva para a salvação, para a vida eterna é quem? Jesus. Mas a Bíblia fala que o inimigo ele tem colocado outros modelos. E nós vemos que em todos os aspectos da vida, a sociedade, até mesmo no âmbito religioso, existem modelos que são seguidos pelas pessoas, ofuscando o brilho do verdadeiro e único modelo que é Cristo. E eu
quero que o irmão André coloque aqui um vídeo aqui, e eu vou perguntar para os irmãos quem conhece esse rapaz aí. Eu tirei o áudio desses vídeos, porque o áudio estava falando ali bem claramente ali, o contexto. Então, eu vou perguntar para os irmãos, e eu confesso para os irmãos que eu não conhecia esse rapaz há pouco tempo. Eu não sei se os irmãos vão acreditar. Solta o primeiro vídeo aí, né? Olha só, atentem, se vocês conhecem esse rapaz. Tem que pegar da paz. Olha só. Para os irmãos entenderem como a influência é um poder grandioso para o bem ou para o mal. Olha só. Quem aqui conhece esse rapaz aí? Ninguém conhece? Não acredito. Ninguém conhece. Calma aí. Quando chegar nele, para o vídeo. Olha só, o pessoal loucura em um shopping isso aí. Olha só. É um ator, né? Cauã. Nada a ver com o Cauã. Ninguém conhece esse rapaz? Neymar? Olha só, Neymar, né? Todo mundo. Ninguém, só a irmã conhece ele. Não acredito. Pode passar o vídeo, né? No final tem. Olha, para aí. Quem é? Neymar? Passa o vídeo, André. Olha só. Ninguém conhece esse rapaz? Só a irmã ou o irmão? Conhece quem é a irmã ele? Neymar, né? Passa o vídeo, André. Olha só. Pessoal, loucura pedindo autógrafo. As mulheres loucas gritando. É porque eu, repito, eu tirei o áudio desse vídeo. Olha só. Quem é esse rapaz? Então agora todos conheceram. Agora a foto aí no final do vídeo é quem? É quem? Neymar. O Neymar Júnior. E ele faz o que esse homem? Jogador de futebol. Interessante, irmãos. E se eu falar para vocês que eu conheci esse rapaz há pouco mais de um mês, vocês acreditariam? Porque não é o Neymar. É o clone dele, né? Eu chamo sósia, né? Sósia do Neymar. Não é o Neymar. E eu, há pouco tempo, eu vi esse vídeo, aquela loucura, aquela gritaria no shopping, não sei se era aqui em São Paulo. E interessante que os próprios fãs Acho que é ele, né? de Neymar, eles até foi falar que eles foram trollados, né? Só depois, porque ele também já tem muitos seguidores nas redes sociais, porque ele imita o Neymar perfeitamente. Todas as tatuagens que o Neymar tem, ele tem. As roupas que o Neymar veste, ele veste. E ele deu uma entrevista, ele vive pela influência que o Neymar tem. Ele já tem sócios, ele tem empresários. E ele falou, ele é casado à mesma idade do Neymar. E ele sustenta a sua família com esse trabalho que ele vem desenvolvendo. Agora olhe para o rapaz. E é porque eu fiz rapidamente hoje, vamos ter tirado uma foto que tem fotos deles dois juntos. Um encontro que teve deles. São exatamente iguais. Exatamente iguais. Porque ele tem o Neymar como um grande ídolo da vida dele. Irmãos, quando alguém é de fato um ídolo, algo que nós reverenciamos e amamos, não existe nada de difícil para nós imitarmos ele. Até fisicamente. E quando ele está nas brincadeiras dele ali, imitando o Neymar, não joga nada, coitado. Mas ele imita muito bem. Quem não conhece, eu pensei que era o Neymar. E por isso que eu disse que eu conheci ele há pouco tempo. Irmãos, eu me lembro em meados de 2007, 2008, mais ou menos. Eu estava no Ceará ainda e os meninos iam jogar futebol, aquelas brincadeiras de jovens, né, assim, inocentes, e de repente uma febre que deu de, lá nós chamamos cabelo de galo campino, cabelo moicano, e os meninos todos usando aquele cabelo, e falavam de um tal de Neymar, eu sei que todo mundo fizeram esses cortes de cabelo, os jovens na igreja, nos cultos na igreja, todos igual um galo campino imitando quem?
A febre do momento que era Neymar Júnior. Quando ele tinha acabado de estourar no futebol em Santos. Percebe-se o poder da influência? Agora eu vou colocar aqui um outro vídeo, que esse é bem mais recente, eu não sei se vai passar o que eu estou pensando aqui. E eu quero novamente perguntar aos irmãos se vocês conhecem esse jovem. Pode parar, pode parar. Vocês conhecem esse jovem? Esse daí, ó, pode parar. Eu vi da Eliane, por isso que eu... Quem é? Eu vi o programa da Eliane do... Aquele lá. Tá bom, fala não. Gustavo Lima. Gustavo Lima, né? Alguém mais conhece ele? Eu não. Que é o cover dele, né? Ele faz o que, esse jovem? Ele é cover do... Gustavo Lima. Gustavo Lima. Né? Gustavo Lima é cantor sertanejo. Eu não sei. Muito famoso no nosso país. Eu acho que, Eu vi também. sinceramente, o irmão, eu acho que ele não assiste novela, nem tem internet, né, irmão? Porque todo mundo conhece Gustavo Lima. Ele é uma febre aqui no nosso país. Sertanejo, ele está, acho que, em primeiro lugar. Inclusive, o show dele custa 1.200.000, de tão famoso ele é. E esse rapaz aí, pode passar, irmão. Olha só a semelhança. Aí o original, agora passa aí. Parece. Olha só, irmãos, parece ou não parece? Pode passar, irmão. Olha só, Gustavo Lima, agora passa. Parece ou não parece, irmãos? Parece. Quando nós amamos, quando nós temos um ídolo na nossa vida, nós imitamos ou não ele? Com certeza. Eu quero passar rapidamente, irmãos, tem vários e vários sósias aí. Tem o Cristiano Ronaldo, tem de várias outras pessoas que eu também não iria trazer para não tomar muito tempo aqui. Eu trouxe apenas esses que são mais conhecidos. Agora passa esse daí, que este é bem recente. Para aí, clica no vídeo aí, irmãos. Esse daí é a febre do momento. Esse daí estourou agora recentemente e é conhecido no mundo inteiro. Recentemente ele esteve na Europa agora e as pessoas, quando ele chega lá, uma verdadeira loucura, pedem autógrafo e é uma loucura. Passa o vídeo aí. Quantos aqui conhecem esse jovem? Eu não conheço. Ele é bem recente, viu? Também não. Eu não assisto futebol. Não... Instagram, Facebook. Irmãos, um detalhe que eu não acompanho futebol, mas como eu uso algumas redes sociais, está estourado esse jovem aí, mas na verdade esse jovem, que os irmãos não estão conhecendo ele aqui a princípio, é chamado Luva de Pedreiro, que é um jovem baiano que está muito famoso pelos seus vídeos que ele faz na internet. Mas um detalhe, esse daí, embora seja perfeitamente idêntico ao Luva de Pedreiro, não é ele. Esse jovem ele é imitado por pessoas do mundo inteiro. Até o filho do Cristiano Ronaldo fez um vídeo imitando ele. Percebe-se o tamanho, o poder que é a influência. E quanto maior a nossa influência, quanto maior o nosso círculo de influência, mais poder nós temos de fazer o bem ou destruir também as pessoas. Isso é muito sério, mas a influência é um poder grandioso. Agora eu quero que o irmão coloque algumas fotos aí para nós vermos. Essa daí eu já mostrei no vídeo. Esse jovem aí, já está com a frase ali, não tem como não saber quem é, né? Quem é esse jovem aí? Michael Jackson. Michael Jackson. O irmão não leu o quadro, né? Não, mas está fazendo o papel. Tem alguma diferença do ídolo do pop, rock, sei lá, não sei nem que música que ele cantava. A boca dele é diferente, só ele parece. Olha, a boca é diferente, né? Mas olha só ali embaixo, isso foi um programa de TV, quantos mil ele gastou, quase que perde até a sua vida com isso que ele fez, viu? Ele gastou 200 mil e quase morreu para ficar como? Parecido com o Michael Jackson. Para ficar idêntico ao ídolo dele, que era Michael Jackson. Interessante, irmãos, no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 429, é-nos dito que quando um homem morre, com ele não morre sua influência. Ela continua vivendo e perpetuando-se. E nós podemos citar aqui vários exemplos. Quanto aqui já ouviu falar de Charles Darwin? Esse homem morreu há centenas de anos, mas nunca a influência dele parece que está maior do que quando ele morreu, porque a nossa influência ela morre. E se a nossa influência era maléfica ou benéfica, ela vai continuar influenciando as gerações vindouras para o bem, se for benéfico, e para o mal, se for maléfico. Nós sabemos que hoje o ateísmo ele está em alta na sociedade pela influência desse homem
que já morreu há centenas de anos. Isso aí é verdade. Entendeu? Karl Marx também, um homem que também viveu naquele mesmo período, mais ou menos, ali de Charles Darwin, que também a sua influência hoje tem inspirado a muitos ativistas e até pessoas supostamente religiosas e até mesmo adventistas do sétimo dia. Karl Marx ele falava muito sobre o comunismo e a planificação do A igualdade social, né? Então, nós vemos, irmãos, que a influência ela é um poder grandioso e quando nós temos um ídolo, quando nós amamos alguém, nós fazemos de tudo para imitá-lo e parecê-lo com ele. Pode passar outra foto aí, irmão. Quem conhece esse jovem aí? Não precisa Mas eu sei mais ou menos. sabe mais ou menos? Não se preocupe, não, irmão. Não vai ter disciplina, não. Pode falar. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ele também tem vários sócios aí no Brasil, no mundo. As pessoas imitam ele, tentam fazer o máximo parecido com ele. E ele é um grande influenciador, diz que é o maior influenciador de todos os tempos. Com não sei quantos milhões de seguidores. Eu não acompanho ele, não sei se é 400 milhões, não sei, é muitos. E essa atitude dele aí gerou uma polêmica muito grande recentemente. Quantos aqui ficaram sabendo? Ele estava numa entrevista ali, não sei nem qual era o jogo que estava acontecendo ali, porque eu não acompanho. Mas o fato é que ele, alguém colocou essas cocas ali, ele afastou assim. E esse simples ato dele, pelo poder grandioso da influência dele, custa um prejuízo de 4 bilhões para a Coca-Cola. Já pensou? Aí tem que pagar, né? Não, custou um prejuízo, porque eu tenho um conhecido meu lá na Paraíba. Ele trocou a coca. Ele trocou e colocou água. Depois ele falou, não é porque coca não é saudável, não bebe. Tá certo. Ele explicou, mas mesmo assim a atitude dele, muitas milhares de pessoas no Brasil e no mundo, ao verem essa atitude, tendo ele como um modelo de saúde, que ele cuida muito bem da saúde dele, muito mais do que nós, muitos até deixaram de beber coca por esse ato emblemático dele. Eu estava na Paraíba recentemente, tem um jovem lá que é fã número 1 dele. Tudo sobre o Cristiano Ronaldo ele sabe. Tudo. E ele não estava bebendo mais quase Coca-Cola. Eu até me admirei, porque da outra vez, se deixasse, ele bebia um garrafão sozinho de Foi bom, né? Então, influência, isso é poder da influência. Eu pergunto, é influência maléfica ou benéfica nesse particular? Benéfica, louvado seja Deus por isso. Mas a influência, irmãos, é um poder grandioso. Passa a outra foto, irmãos. E quem conhece esse jovem aí? Também é um influenciador, um jogador de futebol muito conhecido no mundo. Lionel Messi. E aqui, ó, eu não sei quando foi isso, aí já faz um tempo que ele foi para o Paris Saint-Germain, não sei se é a pronúncia correta, e as camisas de Messi com o número 30 se esgotaram em menos de 30 minutos na cotação atual, isto quando ele entrou no time. E um detalhe, o uniforme custava quanto? 678. 678. Sabe o que é que acontece, irmãos? Esses influenciadores, um dia, algum tempo atrás, estava fazendo uma rápida pesquisa sobre eles. Muitos deles ganham muito mais dinheiro com publicidade do que mesmo com futebol. Sabe por quê? Porque se o Neymar aparecer com uma roupa X, uma roupa aí, um tênis X, os ídolos deles, sem exceção, mesmo que eles não podem, eles parcelam em 10, 20, 30 vezes e compram também. Não importa o preço. Por quê? Poder da influência. E falando aqui do Gustavo Lima, irmãos, nas nossas igrejas não é difícil ver pastores, líderes de jovens, ver cantores da nossa igreja com estilos 100% idênticos ao do Gustavo Lima. E as pessoas até estranham, mas que estilo estranho é esse? Tá aqui, ó, esse estilo aqui, ó. Ah, pior que é mesmo. Porque essas pessoas influenciam o mundo e também a igreja. Tem mais uma foto aí, irmão? Coloca essa outra aí. Essa daí já é do Gustavo Lima, nós já vimos já. Pode passar. Pode passar, ok. Então, irmãos, nós vamos ler esse texto aqui, que é esse conto do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 609. Olha só.
em harmonia com tudo que nós já lemos aqui em Provérbios, a história lá de Joás, Joiada, Atália, Acázias, Josué, os anciãos, o povo de Israel, enfim. Olha só, é natural buscar o quê? Quem foi que fez isso? Foi Deus. Deus é que fez seres sociais. Todos encontrarão companheiros ou os farão. E exatamente na medida da força da amizade será o quê? O grau de influência exercida pelos amigos uns nos outros, para o bem ou para o mal. Todos terão amigos e influenciarão e serão influenciados. E o texto continua. Misterioso é o laço que liga entre si os corações humanos, de modo que os gostos, olha só, os gostos, os sentimentos e os princípios das duas pessoas ficam como intimamente associados. Um apanha o espírito e copia as maneiras e as ações do outro. E o texto continua e termina assim. Como a cera toma a forma do sinete, assim a mente recebe a impressão produzida por quê? Pelo intercâmbio e convívio. Talvez a influência seja inconsciente, todavia não será menos poderosa. Então, irmãos, quando nós nos associamos, e essa associação, quando nós acompanhamos algumas pessoas, as nossas mídias sociais, quando nós vemos as suas publicações, os seus gostos, os seus princípios, nós participamos daquela impressão, daquele convívio, e aquela influência, mesmo inconsciente, ela tem um efeito sobre os nossos corações. Eu vou citar aqui apenas algum exemplo, um exemplo aqui bem claro, que os irmãos vão perceber nitidamente, que não muito tempo, mas há uns 10, 15 anos, mas especificamente porque, pelo menos para nós lá, acho que a internet, o Facebook, eu acho que começou em 2008, né, mais ou menos nesse período aí. Não é o Facebook e essas outras mídias sociais, eu acho que são bem recentes, não tem 20 anos ainda, pelo menos aqui que vem aqui na minha mente, mas é recente, não tem 30 anos. E eu me lembro, um exemplo que eu vou dar, que antigamente, eu era criança, uma pessoa aparecer com uma tatuagem era um alto... Meu amigo, uma pessoa aparecer com uma tatuagem, podia ter sido, se ele chegasse numa empresa atrás do emprego, ele era um desempregado. As pessoas tinham um pavor de homem. Lá para nós no Nordeste, para vocês terem uma ideia, pessoa que fazia uma tatuagem era considerada um bandido. Falo isso claramente para os irmãos. Tem muitas pessoas que ainda têm esse pensamento, mas essa ideia já está sendo varrida da mente das pessoas. Algumas pessoas mais idosas ainda guardam um pouco disso. Mas por que eu falo isso, irmãos? Essas pessoas influentes, jogadores, cantores, atores, elas influenciam a sociedade. Inconscientemente, as pessoas surgem aquele desejo de comprar uma roupa tal, um tênis tal, um estilo tal, fazer uma tatuagem tal. E hoje, pelo menos aqui em São Paulo, e isso também no Nordeste já está uma febre, é quase impossível. Eu não estou aqui entrando em questão se é pecado, se não é, só para os irmãos entenderem o princípio que é o poder da influência. Hoje é quase impossível as pessoas... Existe uma pessoa que não tem tatuagem. E eu estou trabalhando com um rapaz lá do Piauí, e ele falou que fez só um nome aqui no braço dele. O filho dele, que é uma criancinha pequena, papai, quando eu crescer eu quero fazer uma tatuagem igual o senhor. Ele, não é tatuagem, não é só não, eu quero fazer. Ele usava uns brincos, umas coisas, já tirou porque o menino disse que queria fazer igual o papai. E tem umas crianças que querem fazer igual as mamães. Mamãe, eu quero fazer uma tatuagem igual a senhora. O poder da influência, irmãos. Muitos de nós falamos muito bem nos nossos lares, mas é as maneiras e os hábitos que são copiados. E nós aprendemos muito quando Jesus fala sobre o verdadeiro discípulo, é aquele que segue-me. Jesus não fala, faça isso, faça aquilo para ser meu discípulo. Ele fala, ele convida, segue-me.
no convívio com Cristo, nós somos o quê? Transformados. É por isso que Satanás faz de tudo para que nós não tenhamos comunhão com Cristo. Eu quero que o André agora coloque uma outra foto aqui para nós finalizarmos com uma pergunta que é muito profunda, essa pergunta, irmãos. Nós realmente queremos imitar esse modelo? Pense comigo, irmãos. Nós realmente estamos querendo imitar esse modelo? Ele falou, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e faça o quê? Siga-me. E eu pergunto, será que nós estamos imitando a Jesus? Será que é popular imitar a Jesus? Tomar um tapa na cara e virar ao outro lado? Meu Deus. Será que nós fazemos isso, irmãos? Esse rapaz que eu trabalho com ele, eu estava conversando, irmão, lá no Piauí tem um irmão lá que ele é crente, mas ele é brabo, hein? A linguagem lá do Nordeste. Ele falou que ele é crente, mas o 38 dele não cospe fogo igual... Ele não é crente. Igual um... Qual é aquele bicho que cuspia fogo? Um dragão. E eu já vi pessoas falar, eu sou crente, mas a minha peixeira não é não, viu? Eu também já vi isso aí. Lá no Nordeste do Ceará. Pessoas, ó, de muitos e muitos anos dentro da igreja, velho dentro da igreja, triscou nele, pisou no pé dele, tomou um soco na cara. Será que nós realmente estamos imitando a Cristo? Será que nós estamos procurando ser mansos como Cristo? Será que nós somos humildes como Cristo? Irmãos, é popular ser como Cristo? E as pessoas falam muito em Jesus, Jesus é amor, Jesus é isso. É verdade. Irmãos, ser como Cristo, ser influenciado por Cristo, é preciso nós passarmos tempo com Ele. E Jesus, Ele é o único verdadeiro modelo que nos levará para o céu. E eu pergunto, que modelos nós estamos seguindo? Pode ver, irmãos, na sociedade existem modelos em todos os aspectos da vida. Aqui no Brasil tem um modelo no futebol, que é o Neymar. Na Argentina tem o Messi. Em Portugal tem o Cristiano Ronaldo. E nos outros países eu não vou saber aqui dizer. E um detalhe, irmãos, que me veio na mente aqui. Eu estava em uma reunião com as famílias, pouco tempo atrás. E eu fiquei muito impressionado com aquilo. Uma criancinha, não sei se ele tem 4 a 5 anos. É novo. E o pai dele falando lá com os amigos, olha... Ele conhece todos os jogadores que tem do Brasil jogando um time tal lá, que eu não lembro o nome do time. E eu fiquei escutando. Conhece mesmo? Conhece. Fala aí. Ele falou um por um. Conhece todos os jogadores do time lá tal lá, que eu não me lembro aqui qual é. Irmãos, muitos jovens na nossa igreja, muitas crianças, muitos rapazes, muitas moças. Se você perguntar quais são, do número 1 até o último ator de Hollywood, eles conhecem. Se você perguntar quais são os jogadores do time A, B, C, até o número X, eles conhecem os nomes dos jogadores, a nacionalidade dos jogadores, quanto eles ganham, onde eles jogam, em que posição, o que eles fazem. Isso é incrível, irmãos. E quando nós perguntamos sobre Jesus, quem falou, quem pregou o Sermão do Monte, irmãos, a maioria dos jovens, das crianças, infelizmente, nos nossos dias, não sabem dizer. Se perguntar o nome dos 12 apóstolos de Jesus, também eles não sabem. Está entendendo, irmãos? Como a influência é um poder grandioso, mas eu vou concluir a mensagem fazendo uma pergunta. E daí, o que é que isso tem a ver conosco? Nós já vimos a experiência de Joás, que infelizmente, pelo contexto ali, irmãos, pelo menos na minha visão, não consigo ver que aquele homem tenha se salvado. Porque a Bíblia fala que a morte dele foi um juízo diretamente de Deus. O pai dele, Acásias, que foi influenciado pela sua mãe, tem uns cuidados, né? Muito cuidado. Aqueles que são pais, eles têm um poder muito grande de influenciar seus filhos. Muito grande mesmo. Pelo convívio constante ali, né? E aquele homem, a Bíblia fala que ele seguiu os conselhos da sua mãe, Acásias, isto para quê? Para a sua própria perdição.
Joás, por 40 anos, seguiu o exemplo do sacerdote Joás, um grande homem de Deus, fez o que era reto perante o Senhor, mas quando aquele homem morre aos 130 anos de idade, uma idade muito louvável naquela época, era um sinal claro do agrado de Deus na vida de um homem, porque não existia mais essa longevidade toda naqueles dias. Ele foi influenciado agora pelos príncipes de Judá, se afastou dos mandamentos de Deus, fez ídolos para si. Deus levanta o profeta Zacarias, filho do grande homem que fez grandes beneficências na vida daquele jovem que começou como criança. Ele praticamente criou Joás, o sacerdote Joiada. Ele dirigia ele em todos os aspectos, ele era conselheiro do rei. E Deus tentou de todas as formas trazer ele para si, mas ele não quis. Mas a Bíblia fala que ele morreu como um juízo vindo de Deus. E o que é que isso tem a ver conosco? Mateus capítulo 18, nós vamos concluir aqui no versículo 6 e 7. Olha só o que isso tem a ver conosco. E se isso não for muito sério, irmãos, eu não sei mais o que é sério nessa vida. Porque nós estamos aqui, nós professamos ser cristãos. E ao nós dizermos, eu sou cristão, eu sou um cristão, eu sou uma cristã, sabe o que é que nós estamos dizendo? Eu sou semelhante a Cristo. Será que nós somos mesmo? Será, né? Versículos 6 e 7 do capítulo 18 diz assim, ó. Isto é Jesus falando, hein? O contexto aqui ele está falando sobre crianças, mas aí depois ele já fala do mundo inteiro. E olha só como ele conclui aqui. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhes fora que se lhe pendurasse ao pescoço o quê? Uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Irmãos, aqui são um detalhe aqui que lá em Abacuque fala sobre isso, né? Que Deus ele quer pegar os nossos pecados e colocar onde? Tem como ir lá e arrancar eles? Não. Mas olha só o que Jesus está fazendo aqui, a mesma linguagem. Pega uma pedra de moinho, pedra pesada, amarrar no pescoço, lançar nas profundezas do mar. Eu pergunto, irmão, tem como escapar? É uma condenação isso aqui. Ele fala aqui, completo, no versículo 7, dizendo: ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham o quê? Escândalos. Ele repete 3 vezes a palavra escândalo no mesmo versículo. Mas, ai do homem pelo qual vem o quê? O escândalo. Parábola de Jesus, página 340. Diz que todos nós somos envolvidos em uma atmosfera imprópria. Que ela pode estar impregnada com o ânimo, a fé, o amor, vivificada com o amor, ou ela pode estar intoxicada e pesada com as nuvens do descontentamento, do egoísmo, ou intoxicada com o pecado mortal, com o vírus mortal de um pecado secreto. E é nos diz que pela influência que nos cerca, toda pessoa com quem nos comunicamos é consciente ou inconscientemente afetada. E esta é algo que nós não podemos nos livrar. Nossas palavras, nossas atitudes, nossos trajes, e atendem, irmãos, até a expressão da nossa fisionomia tem a sua influência. E pela intenção com que nós lançamos de nós podemos estar levando pessoas para a perdição ou para a salvação. Perder a salvação é algo terrível, mas causar a perdição de alguém, de uma alma, porque Cristo morreu, é algo ainda mais terrível. O provérbio diz que os conselhos comovem e os exemplos arrastam. Com certeza. Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos, como dizem aí, está na moda até, que nós sejamos influenciadores digitais ou no âmbito pessoal para o bem. Que a nossa influência, irmãos, não anule as nossas palavras.
Eu ouvi uma frase recentemente que diz assim: as suas atitudes, elas gritam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Que Deus tenha misericórdia de nós.